Escute com atenção, porque isso não é normal. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo, não foi só mais uma palavra. Foi chamado, foi livramento, foi alerta do céu. Existe algo que Deus quer revelar agora. Existe uma guerra sendo desfeita neste momento. Existe um mal caindo por terra enquanto você ouve esta oração. Hoje, antes de qualquer palavra, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Aqui nós somos uma família de intercessores. Uma família que ora, que luta junta, que chora junta, que vence junta. E hoje nós oramos por você, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu trabalho e pelo seu futuro. Se esta oração toca seu coração, fica até o final, porque o que Deus vai fazer aqui não é comum. Senhor, nós entramos agora no teu altar, não como quem fala palavras, mas como quem discerne guerra espiritual. Há ataques contra esta vida, há inveja contra esta casa, há olhos malignos contra esta família, há trabalhos ocultos contra este destino. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta. Quando o leão se levanta, o mal não resiste, a bruxaria se desfaz. A inveja é quebrada, o oculto é exposto, a traição é revelada. Senhor, eu oro agora por esta vida. Toca a mente, toca o coração, toca o espírito. Se existe angústia, que caia por terra agora. Se existe opressão, que seja expulsa agora. Se existe medo sem explicação, que seja quebrado agora. Há pessoas que estão cansadas sem saber por quê. Tristes sem ter motivo aparente, pressionadas sem conseguir explicar. Mas hoje, o leão de Judá ruge e a verdade se manifesta. Senhor, eu oro pelos filhos, que nenhuma seta do mal os alcance, que nenhuma palavra maligna prospere, que nenhum plano oculto se cumpra. Se existe inveja contra os filhos, que seja quebrada. Se existe bruxaria contra o futuro desta geração, que seja cancelada. Que o leão de Judá se posicione como muro ao redor dos filhos. Eu declaro, os filhos estão selados pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso neste lar, que caia por terra. Se existe presença que não vem de ti, que saia agora. Se existe ambiente de divisão, que seja quebrado. Que esta casa seja tomada pela paz, que esta casa seja tomada pela luz, que esta casa seja tomada pela presença de Deus. Se existe trabalho oculto contra esta casa, eu desfaço agora. Se existe feitiço, eu quebro agora. Se existe consagração maligna, eu anulo agora. Que todo mal caia por terra. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe traição, que seja revelada. Se existe frieza, que seja curada. Que o leão de Judá entre neste relacionamento e rasgue todo o plano de destruição. Eu declaro, o casamento não cai, o casamento não se destrói, o casamento será restaurado. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe inveja, que seja quebrada. Se existe ataque contra o sustento, que caia por terra. Se existe bloqueio, que seja removido, que portas se abram, que caminhos se clareiam, que o favor de Deus se manifeste. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, toda bruxaria cai, todo feitiço se desfaz, toda obra do mal é destruída, que toda inveja seja quebrada, que toda traição seja revelada, que todo mal saia agora, que o leão de Judá ruge e o inimigo fuja. Eu declaro, benção sobre esta vida, benção sobre esta casa, benção sobre esta família. O que foi levantado contra você cai agora. O que foi planejado no escuro é cancelado agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus manda te dizer agora, eu vi o que fizeram contra você. Eu vi as palavras que foram ditas no escuro. Eu vi os olhares que torciam pela sua queda. Eu vi as intenções que não foram faladas, mas foram lançadas no mundo espiritual.
Há guerras que não são visíveis, há ataques que não são declarados, há maldades que não são assumidas, mas nada escapa aos olhos do céu. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta não apenas para defender, mas para revelar. Senhor, nós entramos agora num lugar profético. Há vidas que foram alvo de injustiça, há famílias que foram atacadas sem explicação, há casas que sentiram um peso que não veio do natural. Mas hoje o céu fala. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe sentimento de perseguição, que seja quebrado agora. Se existe sensação de ser observado, que seja cancelada agora. Se existe medo sem motivo, que seja arrancado agora. O leão de Judá se posiciona como guarda sobre esta vida. Eu declaro, nenhum olho maligno prospera, nenhuma palavra oculta se cumpre, nenhum plano invisível avança. Senhor, eu oro pelos filhos. Há ataques que visam a próxima geração, há setas que não miram o presente, mas o futuro. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, os filhos não serão tocados, os filhos não serão confundidos, os filhos não serão alcançados pelo mal. Que o leão de Judá seja muro ao redor dos filhos, que ele seja fogo à frente, que ele seja guarda sobre o futuro. Eu declaro, os filhos estão cobertos pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Há casas que foram alvo de ataques espirituais. Há lares que sentiram um peso que não era emocional, mas espiritual. Mas hoje, o leão de Judá entra nesta casa. Se existe presença que não vem de Deus, que saia agora. Se existe ambiente de opressão, que seja quebrado agora. Se existe consagração maligna contra este lar, que seja desfeita agora. Eu declaro, esta casa é território de Deus. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram atacados por forças que não aparecem. Há divisões que não nasceram do casal, mas do invisível. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, toda intriga é expulsa, toda confusão é quebrada, toda traição é revelada. Que o leão de Judá se posicione entre o casal e destrua todo o plano de separação. Eu declaro, o casamento será restaurado, Senhor. Eu oro pelo trabalho, a inveja que age no silêncio, a gente que sorri, mas torce contra. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, toda inveja cai por terra, todo ataque contra o sustento é quebrado, toda porta bloqueada começa a se abrir. Que o leão de Judá se posicione no campo profissional e declare favor. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, toda bruxaria é quebrada, todo feitiço é cancelado, toda obra do mal é destruída. Que toda palavra maligna perca poder, que todo olho invejoso seja confundido, que toda intenção oculta seja exposta pela luz. O leão de Judá ruge e o mal não consegue se esconder. Eu declaro, o que foi feito no escuro é revelado. O que foi planejado contra você é cancelado. O que foi levantado para te derrubar cai agora. Benção sobre sua vida, benção sobre sua casa, benção sobre sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe uma guerra que não é contra você apenas. Existe uma guerra que não é contra sua mente apenas. Existe uma guerra que tentou alcançar sua família, seus filhos, seu lar, seu futuro. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu se levanta e o leão de Judá se posiciona diante da sua casa. Deus manda te dizer, eu não luto só por você, eu luto por tudo o que é seu. Há famílias que foram alvo de ataques silenciosos, há lares que sentiram peso sem explicação, há relacionamentos que começaram a enfraquecer sem motivo aparente. Mas hoje a guerra muda de lado. Senhor, nós nos colocamos agora como uma família de intercessores. Nós não oramos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, e neste momento nós levantamos um clamor pela família.
Senhor, eu oro por esta casa. Se existe divisão, que seja quebrada agora. Se existe frieza, que seja curada agora. Se existe peso espiritual, que seja removido agora. Que este lar seja tomado pela tua paz, pela tua luz, pela tua presença. Se existe inveja contra esta casa, que caia por terra. Se existe olho maligno contra este lar, que seja confundido. Se existe trabalho oculto contra esta família, eu desfaço agora. Que toda obra do mal seja destruída. O leão de Judá entra neste lar e declara: este território não pertence ao mal. Senhor, eu oro pelos filhos. Há ataques que não miram os pais, mas miram o futuro. Há setas que não visam o presente, mas a próxima geração. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: os filhos estão guardados, os filhos estão cobertos, os filhos estão selados pelo céu. Se existe influência maligna contra os filhos, que seja quebrada agora. Se existe palavra maligna contra o destino deles, que seja anulada agora. Que o leão de Judá seja muro ao redor dos filhos, que ele seja escudo, que ele seja guarda, que ele seja proteção. Eu declaro: nenhum mal tocará nos filhos. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram atacados pela confusão, pela desconfiança, pela frieza, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda intriga é expulsa, toda confusão é quebrada, toda traição é revelada. Que o leão de Judá entre neste casamento e restaure o que foi ferido. Que o que foi separado seja reconstruído. Que o que foi enfraquecido seja fortalecido. Eu declaro: o casamento não cai, o casamento não se destrói, o casamento será restaurado. Senhor, eu oro pelo trabalho. A inveja que age no silêncio, a gente que torce contra sem se expor. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda inveja cai por terra, todo ataque contra o sustento é quebrado. Toda porta fechada começa a se abrir. Que o leão de Judá se posicione no campo profissional e declare favor. Eu declaro: onde houve bloqueio, haverá abertura. Onde houve escassez, haverá provisão. Senhor, eu oro pela alma. Há pessoas que estão cansadas sem conseguir explicar. Há corações que estão angustiados sem saber o porquê. Mas hoje o leão de Judá ruge e a opressão cai. Se existe angústia, que seja quebrada agora. Se existe medo, que seja arrancado agora. Se existe tristeza profunda, que seja curada agora. Eu declaro: a alma respira de novo. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda bruxaria cai, todo feitiço se desfaz, toda obra do mal é destruída. Que toda inveja seja quebrada, que todo olho maligno seja confundido, que toda intenção oculta seja exposta, que o leão de Judá ruge e o mal fuja. Eu declaro: benção sobre sua família, benção sobre sua casa, benção sobre seus filhos. O que foi levantado contra sua família cai agora. O que foi planejado no escuro é cancelado agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Existem feridas que não nasceram da fraqueza, mas da injustiça. Existem lágrimas que não foram derramadas por erro, mas por humilhação. Existem silêncios que não foram escolhidos, mas impostos. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu se posiciona e o leão de Judá se levanta para reverter histórias. Deus manda te dizer: eu não te vi cair para te deixar no chão. Eu te vi cair para te levantar mais forte. Eu vi cada palavra contra você. Eu vi cada risada que não era de alegria, mas de desprezo. Eu vi cada julgamento injusto. E hoje eu declaro: o tempo da humilhação terminou. Senhor, nós nos colocamos agora diante do teu trono como uma família de intercessores. Nós oramos por esta vida que foi ferida, mas não foi destruída.
Nós oramos por este coração que foi machucado, mas não foi vencido. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe memória de humilhação, que seja curada agora. Se existe marca de rejeição, que seja apagada agora. Se existe sentimento de inferioridade, que seja quebrado agora. Que o leão de Judá toque esta história e reescreva o destino. Eu declaro: onde houve desprezo, haverá honra. Onde houve silêncio, haverá voz. Onde houve queda, haverá exaltação. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que foram humilhadas pela escassez, pela perda, pela dor. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a família entra em um tempo de honra. Se existe olho maligno contra esta casa, que seja confundido. Se existe inveja contra esta família, que caia por terra. Se existe palavra maligna contra este lar, que seja anulada. Que o leão de Judá se posicione sobre esta família e declare favor. Senhor, eu oro pelos filhos. Que os filhos não herdem humilhação. Que os filhos não herdem medo, que os filhos não herdem derrota. Se existe ataque contra o futuro dos filhos, que seja quebrado agora. Se existe bruxaria contra o destino desta geração, que seja cancelada agora. Que o leão de Judá levante os filhos em honra. Eu declaro: os filhos serão exaltados pelo céu. Senhor, eu oro pela casa. Se esta casa foi marcada por vergonha, que esse tempo termine agora. Se este lar foi marcado por luta, que esse ciclo seja encerrado. Que a casa que foi desprezada seja reconhecida. Que a casa que foi ignorada seja visitada pelo favor de Deus. Eu declaro: esta casa será honrada. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram humilhados por intrigas, por mentiras, por interferências. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda confusão é quebrada, toda intriga é expulsa, toda traição é revelada. Que o leão de Judá restabeleça a honra neste relacionamento. Eu declaro: o casamento será restaurado e honrado pelo céu. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há pessoas que tentaram te diminuir. Há gente que não acreditou em você. Há olhares que te desprezaram. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a honra chega no campo profissional. Se existe inveja no trabalho, que seja confundida. Se existe ataque contra seu nome, que seja cancelado. Que o leão de Judá te levante diante de quem te humilhou. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda bruxaria cai, todo feitiço se desfaz, toda obra do mal é destruída. Que toda palavra maligna perca poder, que toda inveja seja quebrada, que todo plano oculto seja exposto. O leão de Judá ruge e a humilhação se transforma em honra. Eu declaro: Deus vai te honrar diante de quem te humilhou. O que foi vergonha se torna testemunho. O que foi dor se torna glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há histórias que não começaram com você. Há dores que não nasceram na sua vida, mas foram carregadas como herança. Há ciclos que se repetiram por gerações. Fracasso, perda, divisão, escassez. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta para quebrar o que parecia inquebrável. Deus manda te dizer: o que se repetiu por anos termina agora. O que parecia destino era apenas uma prisão que seria rompida. Senhor, nós nos levantamos como uma família de intercessores. Nós não oramos só por uma vida, nós oramos por histórias inteiras. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe ciclo de derrota, que seja quebrado agora. Se existe repetição de perda, que seja interrompida agora. Se existe maldição familiar, que seja cancelada agora. Que o leão de Judá entre nesta história e rasgue o passado. Eu declaro: o passado não define mais o futuro. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que foram convencidas de que a vida sempre seria assim. Mas hoje, o leão de Judá ruge e a mente é liberta. Se existe crença de fracasso, que seja quebrada.
Se existe sentimento de limite, que seja arrancado. Eu declaro, a mente começa a enxergar um novo destino. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que viveram sob o peso da escassez. Há famílias que foram marcadas pela divisão. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, os ciclos de dor são quebrados. Se existe olho maligno contra esta família, que seja confundido. Se existe inveja contra este lar, que seja quebrada. Se existe bruxaria contra esta casa, que seja cancelada. Que o leão de Judá se posicione sobre esta família e declare, a história mudou. Senhor, eu oro pelos filhos. Que os filhos não herdem maldição. Que os filhos não herdem dor. Que os filhos não herdem derrota. Se existe ataque contra a próxima geração, que seja quebrado agora. Se existe consagração maligna contra o futuro dos filhos, que seja desfeita agora. Que o leão de Judá quebre cadeias invisíveis sobre esta geração. Eu declaro, os filhos herdarão promessa, não maldição. Senhor, eu oro pela casa. Há casas que foram marcadas por luta constante, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o ciclo de guerra termina. Se existe peso espiritual neste lar, que seja removido agora. Se existe presença que não vem de Deus, que saia agora. Que esta casa seja tomada pela paz. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que pareciam condenados a terminar, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o ciclo de separação é quebrado. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe frieza, que seja curada. Se existe influência maligna, que seja arrancada. Que o leão de Judá reescreva este relacionamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há ciclos de bloqueio no campo profissional. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, o ciclo de fracasso termina. Se existe inveja no trabalho, que seja confundida. Se existe ataque contra o sustento, que seja quebrado. Que o leão de Judá abra portas inesperadas. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, toda maldição é quebrada, toda bruxaria é cancelada, todo feitiço é desfeito, que toda obra do mal seja destruída. Que toda palavra maligna perca força, que todo ciclo de dor seja encerrado. O leão de Judá ruge e as cadeias caem. Eu declaro, o que se repetia terminou. O que prendia foi quebrado. O que limitava foi destruído. Benção sobre sua vida. Benção sobre sua família. Benção sobre seu destino. Em nome do Senhor Jesus, amém. Há sentenças que não foram escritas por Deus, há vereditos que não nasceram no céu, há palavras que foram lançadas para definir um fim que Deus nunca autorizou. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta com autoridade de juiz. Deus manda te dizer, eu estou revogando o que foi decretado contra você. O que foi escrito no mundo espiritual, sem a minha permissão, está sendo apagado agora. Senhor, nós nos colocamos diante do teu trono como uma família de intercessores. Nós não aceitamos sentenças de derrota. Nós não aceitamos vereditos de morte. Nós não aceitamos destinos de fracasso. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe palavra maligna lançada sobre este destino, que seja cancelada agora. Se existe declaração de queda, que seja revogada agora. Se existe profecia de derrota, que seja anulada agora. Que o leão de Judá se posicione como juiz sobre esta história. Eu declaro, o céu reescreve o destino. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que foram condenadas a acreditar no pior. Mas hoje, o leão de Judá ruge e a mente é liberta. Se existe sentimento de fim, que seja quebrado. Se existe pensamento de derrota, que seja arrancado. Eu declaro, a mente começa a enxergar a vitória. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que receberam sentenças de divisão,
de escassez, de tristeza. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: as sentenças são revogadas. Se existe inveja contra esta casa, que seja confundida. Se existe bruxaria contra esta família, que seja cancelada. Se existe obra do mal contra este lar, que seja destruída. Que o leão de Judá se posicione sobre esta família e declare: a sentença mudou. Senhor, eu oro pelos filhos, as sentenças que tentaram alcançar a próxima geração. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: os filhos não serão condenados, os filhos não serão limitados, os filhos não serão alcançados pelo mal. Se existe palavra maligna sobre os filhos, que seja anulada agora. Que o leão de Judá quebre vereditos invisíveis sobre esta geração. Eu declaro: os filhos herdarão promessa. Senhor, eu oro pela casa. Há casas que foram condenadas à luta, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a sentença de guerra é cancelada. Se existe peso espiritual neste lar, que seja removido agora. Se existe presença maligna, que saia agora. Que esta casa seja marcada pela paz e pelo favor de Deus. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que receberam sentenças de fim, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o veredito de separação é revogado. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe confusão, que seja quebrada. Que o leão de Judá reescreva a história deste relacionamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há sentenças de fracasso no campo profissional. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o veredito de derrota é cancelado. Se existe inveja no trabalho, que seja confundida. Se existe ataque contra o sustento, que seja quebrado. Que o leão de Judá abra portas que estavam fechadas. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda sentença maligna é revogada. Toda palavra do mal é anulada. Toda obra oculta é destruída. Que toda bruxaria caia por terra. Que toda inveja seja quebrada. Que todo plano do inimigo seja cancelado. O leão de Judá ruge e o veredito muda. Eu declaro: onde havia condenação, a libertação. Onde havia derrota, a vitória. Onde havia fim, há novo começo. Benção sobre sua vida, benção sobre sua família, benção sobre seu destino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há coisas que foram feitas no silêncio. Há planos que foram desenhados na sombra. Há intenções que nunca foram ditas em voz alta, mas foram lançadas no mundo espiritual. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta não apenas para proteger, mas para revelar. Deus manda te dizer: o que foi feito no escuro não vai permanecer escondido. O que foi planejado contra você está sendo exposto pela luz. Senhor, nós nos colocamos agora como uma família de intercessores. Nós não tememos a verdade, nós não fugimos da luz, nós confiamos na justiça de Deus. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe engano ao redor, que seja revelado. Se existe mentira disfarçada, que seja exposta. Se existe traição oculta, que venha à luz. Que o leão de Judá abra os olhos espirituais desta vida. Eu declaro: a confusão se dissolve, a verdade se manifesta. O engano perde força. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que sentiram que algo não estava certo, mas não conseguiam explicar. Mas hoje, o leão de Judá ruge e o discernimento desperta. Se existe dúvida, que seja transformada em clareza. Se existe medo de encarar a verdade, que seja quebrado. Eu declaro: a mente enxerga com luz. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que foram atingidas por mentiras, por fofocas, por manipulações. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a verdade se levanta na família. Se existe intriga contra este lar, que seja desfeita. Se existe engano contra esta casa, que seja revelado.
Se existe bruxaria contra esta família, que seja cancelada. Que o leão de Judá se posicione sobre esta família e declare: a luz chegou. Senhor, eu oro pelos filhos. Há ataques que se escondem atrás de aparências, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: os filhos não serão enganados, os filhos não serão manipulados, os filhos não serão alcançados pelo mal. Se existe influência maligna contra os filhos, que seja expulsa. Que o leão de Judá proteja a visão dos filhos. Senhor, eu oro pela casa. Há lares que sentiram que algo estava errado, mesmo sem provas. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a luz entra neste lar. Se existe presença que não vem de Deus, que saia agora. Se existe consagração maligna contra esta casa, que seja desfeita agora. Que esta casa seja tomada pela verdade e pela paz. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram atacados por mentiras e segredos. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o que estava escondido é revelado. Se existe traição, que seja exposta. Se existe engano, que seja desmascarado. Que o leão de Judá traga luz sobre este relacionamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há ambientes profissionais onde o mal age no silêncio. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o engano é exposto, a inveja é confundida, a mentira é desfeita. Que o leão de Judá revele o que precisa ser visto. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda obra oculta é exposta, toda bruxaria é revelada, todo feitiço é desfeito, que toda mentira caia por terra, que toda manipulação seja quebrada, que toda máscara seja retirada. O leão de Judá ruge e a luz vence a escuridão. Eu declaro: o que estava escondido não ficará mais no escuro. O que foi planejado contra você é revelado e cancelado. Bênção sobre sua vida, bênção sobre sua família, bênção sobre seu futuro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Há casas que foram marcadas pela luta, há lares que foram feridos pela divisão. Há famílias que viveram tempos que pareciam não ter fim. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o céu se move e o leão de Judá se levanta para transformar histórias. Deus manda te dizer: eu não levantei sua casa para ser derrotada, eu levantei sua casa para ser honrada. Senhor, nós nos unimos agora como uma família de intercessores. Nós oramos por lares, nós oramos por famílias, nós oramos por destinos. Senhor, eu oro por esta casa. Se existe memória de dor neste lar, que seja curada agora. Se existe clima de conflito, que seja quebrado agora. Se existe peso espiritual, que seja removido agora. Que esta casa seja tomada pela paz, pela presença de Deus, pela honra. Se existe olho maligno contra este lar, que seja confundido. Se existe inveja contra esta casa, que caia por terra. Se existe bruxaria contra esta família, que seja cancelada agora. Que o leão de Judá se posicione como guarda à porta deste lar. Eu declaro: esta casa não cai, esta casa não se destrói. Esta casa será levantada em honra. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que foram humilhadas pela escassez, pela perda, pela dor. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a família entra em um tempo de restauração. Se existe palavra maligna contra esta família, que seja anulada. Se existe plano do mal contra este lar, que seja destruído. Que o leão de Judá levante esta família diante de quem duvidou. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos cresçam em proteção, que os filhos caminhem em luz, que os filhos avancem em favor. Se existe ataque contra os filhos, que seja quebrado agora. Se existe influência maligna contra esta geração, que seja expulsa agora. Que o leão de Judá seja muro ao redor dos filhos. Eu declaro: os filhos não serão feridos pelo mal. Senhor,
eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram feridos pela frieza, pela desconfiança, pela interferência de terceiros. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: o casamento entra em um tempo de restauração. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe confusão, que seja quebrada. Se existe traição, que seja revelada. Que o leão de Judá restabeleça a honra neste relacionamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há histórias profissionais que foram bloqueadas pela inveja e pela injustiça. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas começam a se abrir. Se existe ataque contra o sustento, que seja quebrado. Se existe inveja no trabalho, que seja confundida. Que o leão de Judá te levante em favor. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda obra do mal é destruída, toda bruxaria é cancelada, todo feitiço é desfeito, que toda inveja caia por terra, que toda palavra maligna perca força, que todo plano oculto seja quebrado. O leão de Judá ruge, e a casa é levantada em honra. Eu declaro: esta casa será marcada por bênção, esta família será marcada por favor, este lar será marcado por paz. O que foi dor se torna testemunho, o que foi luta se torna vitória. Benção sobre sua casa, benção sobre sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há portas que não se fecharam por acaso. Há caminhos que não foram bloqueados sem motivo. Há oportunidades que pareciam distantes não por falta de esforço, mas por guerra invisível. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta com chaves nas mãos. Deus manda te dizer: o que foi fechado pelo mal, eu vou abrir com autoridade. O que foi trancado por inveja, eu vou destrancar com favor. Senhor, nós nos colocamos agora como uma família de intercessores. Nós não aceitamos destinos bloqueados, nós não aceitamos caminhos interrompidos, nós cremos em portas abertas. Senhor, eu oro por esta vida. Há vidas que batem em portas há anos e não veem resposta. Mas hoje o leão de Judá ruge e as fechaduras se quebram. Se existe bloqueio espiritual, que seja removido agora. Se existe trava invisível, que seja quebrada agora. Se existe opressão sobre o destino, que seja arrancada agora. Eu declaro: portas começam a se abrir. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que viveram sob o peso da escassez. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas de provisão se abrem. Se existe inveja contra esta casa, que seja confundida. Se existe bruxaria contra esta família, que seja cancelada. Se existe obra do mal contra este lar, que seja destruída. Que o leão de Judá abra portas de bênção sobre esta família. Senhor, eu oro pelos filhos. Há futuros que foram limitados por palavras negativas. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas de futuro se abrem. Se existe bloqueio contra os filhos, que seja quebrado agora. Se existe ataque contra o destino desta geração, que seja cancelado agora. Que o leão de Judá abra caminhos para os filhos. Senhor, eu oro pela casa. Há lares que viveram sob portas fechadas. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas de paz se abrem. Se existe peso espiritual neste lar, que seja removido agora. Se existe presença maligna, que saia agora. Que esta casa seja tomada pela luz e pela presença de Deus. Senhor, eu oro pelo casamento. Há relacionamentos que foram bloqueados pela frieza e pelo orgulho. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas de restauração se abrem. Se existe intriga, que seja expulsa. Se existe confusão, que seja quebrada. Que o leão de Judá abra caminhos de reconciliação. Senhor, eu oro pelo trabalho. Há carreiras que foram paradas pela injustiça. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: portas profissionais se abrem. Se existe inveja no trabalho, que seja confundida. Se existe ataque contra o sustento, que seja quebrado.
Que o leão de Judá abra oportunidades inesperadas. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda porta fechada pelo mal é aberta por Deus. Todo bloqueio é quebrado. Toda trava é removida. Toda barreira cai. Que toda bruxaria caia por terra. Que toda inveja seja destruída. Que toda obra do mal seja anulada. O leão de Judá ruge e as portas se abrem. Eu declaro: o tempo do bloqueio terminou. O tempo da abertura começou. Benção sobre sua vida. Benção sobre sua família. Benção sobre seu futuro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há pessoas que se levantaram contra você sem você ter feito nada. Há olhares que não suportaram sua luz. Há palavras que tentaram definir sua queda. Há planos que foram criados para te ver parar. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta não apenas para te defender, mas para confundir quem se levantou contra você. Deus manda te dizer: quem planejou sua queda vai se perder no próprio caminho. Quem se levantou para te derrubar vai tropeçar no próprio mal. Senhor, nós nos colocamos agora como uma família de intercessores. Nós não tememos o inimigo. Nós confiamos na justiça de Deus. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe ataque contra este destino, que seja confundido agora. Se existe plano maligno, que seja desorganizado agora. Se existe armadilha, que seja desfeita agora. Que o leão de Judá se posicione à frente desta vida. Eu declaro: quem se levantou contra você não prospera. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que foram alvo de ataques invisíveis, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda investida contra esta família é confundida. Se existe inveja contra esta casa, que seja quebrada. Se existe bruxaria contra este lar, que seja cancelada. Se existe obra do mal, que seja destruída. Que o leão de Judá seja escudo sobre esta família. Senhor, eu oro pelos filhos. Há ataques que miram o futuro. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro: toda seta contra os filhos é quebrada. Se existe olho maligno, que seja confundido. Que o leão de Judá guarde os filhos com fogo e poder. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso espiritual neste lar, que caia por terra. Se existe presença maligna, que saia agora. Que esta casa seja cercada pela mão de Deus. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe gente torcendo contra, que seja confundida. Se existe intriga, que seja desfeita. Que o leão de Judá proteja este relacionamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe inveja, que seja quebrada. Se existe ataque contra seu nome, que seja cancelado. Que o leão de Judá te levante em favor. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda bruxaria cai, todo feitiço é desfeito, toda obra do mal é destruída, que toda inveja seja quebrada, que todo plano do inimigo seja confundido. O leão de Judá ruge e o inimigo se perde. Eu declaro: quem se levantou contra você cai por terra. Benção sobre sua vida, benção sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há momentos em que Deus não apenas livra, há momentos em que Ele cerca, há momentos em que Ele levanta muralhas que o mal não consegue atravessar. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta com fogo ao redor da sua vida. Deus manda te dizer: o que tentou te tocar não vai conseguir chegar até você. O que foi enviado contra sua casa vai bater na muralha e cair. Senhor, nós nos colocamos agora como uma família de intercessores. Nós cremos na proteção do céu. Nós cremos na guarda de Deus. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe ataque invisível, que seja bloqueado agora. Se existe seta do mal, que seja quebrada agora. Se existe armadilha, que seja desfeita agora. Que o leão de Judá se posicione como escudo diante desta vida. Eu declaro: esta vida está cercada
pelo céu. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que viveram em alerta constante, com medo de que algo ruim acontecesse. Mas hoje, o leão de Judá ruge e o medo cai. Se existe insegurança, que seja arrancada. Se existe ansiedade, que seja silenciada. Eu declaro, a mente descansa em paz. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que se sentiram expostas a ataques constantes. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, uma muralha de fogo se levanta ao redor desta família. Se existe inveja contra este lar, que seja bloqueada. Se existe bruxaria contra esta casa, que seja cancelada. Se existe obra do mal, que seja consumida pelo fogo de Deus. Que o leão de Judá seja guarda sobre esta família. Senhor, eu oro pelos filhos. Há futuros que precisam ser protegidos, mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, os filhos estão cercados pelo céu. Se existe ataque contra os filhos, que seja quebrado agora. Se existe olho maligno, que seja confundido. Que o leão de Judá guarde esta geração com fogo e luz. Senhor, eu oro pela casa. Se existe peso espiritual neste lar, que caia por terra. Se existe presença maligna, que saia agora. Que esta casa seja cercada por anjos, por luz, por proteção. Senhor, eu oro pelo casamento. Se existe ataque contra este relacionamento, que seja bloqueado. Se existe interferência do mal, que seja expulsa. Que o leão de Judá proteja este casamento. Senhor, eu oro pelo trabalho. Se existe ataque contra seu nome, que seja cancelado. Se existe inveja, que seja bloqueada. Que o leão de Judá te cerque com favor. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, uma muralha de fogo se levanta, uma barreira espiritual se forma, uma proteção sobrenatural se estabelece, que toda bruxaria caia por terra, que toda inveja seja destruída, que toda obra do mal seja consumida. O leão de Judá ruge e o mal não consegue se aproximar. Eu declaro, você está guardado. Sua casa está guardada, sua família está guardada. Benção sobre sua vida, benção sobre sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há coisas que você achou que nunca mais voltariam, há sonhos que pareciam mortos, há esperanças que foram silenciadas pelo tempo. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta não apenas para lutar, mas para restaurar. Deus manda te dizer o que você pensou que tinha acabado, eu vou fazer renascer. Senhor, nós nos unimos como uma família de intercessores. Nós cremos na restauração. Nós cremos no poder de Deus. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe sonho ferido, que seja curado agora. Se existe projeto paralisado, que seja reativado agora. Se existe esperança apagada, que seja acesa agora. Que o leão de Judá toque esta história e devolva vida ao que foi perdido. Eu declaro, o que foi perdido volta. O que foi roubado é restituído. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que foram cansadas pela frustração. Mas hoje, o leão de Judá ruge e a mente é renovada. Se existe desânimo, que seja quebrado. Se existe tristeza profunda, que seja curada. Eu declaro, a alma volta a sonhar. Senhor, eu oro pela família. Há famílias que perderam alegria, paz, unidade. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, a família é restaurada. Se existe divisão, que seja curada. Se existe ataque do mal, que seja quebrado. Que o leão de Judá restaure este lar. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos recuperem sonhos, que os filhos caminhem em luz, que os filhos avancem em favor. Se existe ataque contra o futuro dos filhos, que seja quebrado agora. Senhor, eu oro pela casa, que esta casa seja restaurada em paz, que este lar seja restaurado em alegria. Senhor, eu oro pelo casamento, que o que foi ferido seja curado, que o que foi perdido seja restaurado. Senhor,
eu oro pelo trabalho, que oportunidades voltem, que portas se reabram. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda obra do mal cai, toda bruxaria é quebrada, toda inveja é destruída. O leão de Judá ruge e a restauração começa. Eu declaro: o que parecia perdido volta em dobro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Há momentos em que a vida não muda devagar. Há momentos em que o céu decide virar a página. Há momentos em que Deus não apenas ajuda, Ele muda a estação. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá se levanta para marcar um novo tempo na sua história. Deus manda te dizer: o tempo da dor terminou, o tempo da espera acabou, o tempo do favor começou. Senhor, nós nos unimos como uma família de intercessores. Nós cremos em mudanças sobrenaturais. Nós cremos em viradas de destino. Senhor, eu oro por esta vida. Se existe história de atraso, que seja quebrada agora. Se existe tempo de espera sem resposta, que seja encerrado agora. Que o leão de Judá empurre esta vida para um novo nível. Eu declaro: um novo tempo começa agora. Senhor, eu oro pela mente. Há mentes que se acostumaram com a dor. Mas hoje o leão de Judá ruge e a mente é renovada. Eu declaro: a mente se abre para o novo. Senhor, eu oro pela família, que esta família entre em um novo tempo de paz, que esta casa entre em um novo tempo de honra. Se existe ataque contra esta família, que seja quebrado agora. Que o leão de Judá marque esta casa com favor. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos vivam um tempo diferente, que os filhos experimentem vitória. Senhor, eu oro pelo casamento, que este relacionamento entre em uma nova fase. Senhor, eu oro pelo trabalho, que oportunidades surjam onde não havia nada. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda obra do mal cai, toda bruxaria é cancelada, toda inveja é quebrada. O leão de Judá ruge e o novo tempo se manifesta. Eu declaro: o passado não governa mais, o futuro começa agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Há momentos em que Deus não apenas abre portas, há momentos em que Ele sela destinos. Hoje, o leão de Judá se levanta para selar sua vida com favor. Deus manda te dizer: não é só livramento, é honra. Não é só proteção, é exaltação. Senhor, eu oro por esta vida, que toda marca de dor seja apagada, que toda vergonha seja transformada em honra. Eu declaro: Deus te levanta diante de quem duvidou. Senhor, eu oro pela família, que esta família seja marcada por favor. Senhor, eu oro pelos filhos, que os filhos sejam levantados em honra. Senhor, eu oro pela casa, que este lar seja selado com paz. Senhor, eu oro pelo casamento, que este relacionamento seja guardado pelo céu. Senhor, eu oro pelo trabalho, que este caminho seja marcado por prosperidade. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro: toda obra do mal é destruída, toda bruxaria é cancelada, toda inveja é quebrada. O leão de Judá ruge e o favor se estabelece. Eu declaro: sua vida está selada com honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao momento final desta oração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, foi propósito, foi livramento, foi direção do céu. Hoje, o leão de Judá se levantou sobre sua vida, sua casa, sua família e seu futuro. Eu declaro sobre você: o mal caiu por terra, a bênção se levantou, o favor de Deus se manifestou. Se esta oração falou com você, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo. Sua inscrição fortalece nossa família de intercessores e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários de onde você está falando, o nome da sua família, seu pedido de oração. Nós estamos orando por você, por seus filhos, por sua casa, por seu casamento e por seu trabalho. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o leão de Judá vá à sua frente. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.